Vai? É isso? Valendo. Tamo no ar? Tá no ar? Tá no ar? Ah, valendo então, pô. Estamos gravando agora? Ih, mais Não, um. veste a roupa que agora começou a hora. começou a Deixa eu gravar de arrumar verdade, aqui, cara. ó. Pera aí, eu não tinha arrumado aqui, ó. Galera, estamos aqui no Produto Piloto, mais uma quinta-feira, né? Mais uma reunião de quinta. Cara, regada a muita cachaça, conteúdo legal. E é o nosso programa de quinta. É isso. Pô, Zé, lindo, mas lindo. você vacilou aí, né, meu? Não. Quarta-feira, né, pô? Tem que fazer igual a gravação do Verdade, domingo, né? Do Luciano verdade. Huck. Ele Eu tenho fala que é... Que é domingo, né? Não, gente, a gente lança na quarta, mas a gente grava na quinta. E é isso. É lindo demais. A gente tá aqui mais uma vez para falar de produto digital no Produto Piloto. Como sempre, estamos aqui para falar de produto digital, falar de transformação digital, falar dos temas mais atuais do mercado de tecnologia numa linguagem que seja acessível e que as pessoas consigam se conectar. Estou aqui com o meu amigo Renan Cap, Fala, pessoal. o mini craque do Alok. E... Cadê o editor aí com a música aí do Alok aí? E hoje, cara, um dia especial para nós, né? Que a gente tá aqui com Tom Rodrigues, head de A design lenda. da Edux. Cara, conta... Puta, eu vi muita coisa aqui de você. Cara, 12 anos de experiência, começou com marketing, né, cara? Formado em marketing. Sou formado em marketing, comecei muito novo com... Cara, fazendo banner ali, era o amigo de todo mundo que fazia a peça do banner. Faz um flyerzinho pra mim aqui. Eu era esse cara e aí cheguei. Agora eu tô nessa área, né, há um tempo, fazendo agora produto digital e acho que é isso aí, cuidando de experiência. É isso. Boa, então nós vamos agora sugar o seu conhecimento e jogar na podosfera. Como diz o nosso amigo Wellington Borel. Então, cara, é o seguinte... Eu ouvi muitas histórias suas e vamos agora tentar capturar um pouco da tua história pra gente conseguir dar a introdução pro nosso assunto, né? Bom, você como head de design, não preciso nem dizer que o nosso assunto de hoje vai ser design. Obviamente. Sobre várias perspectivas, né? E eu queria ouvir de você, cara, assim, ouvi dizer que você começou a tua vida dando aula no Senac. Conta pra gente como é isso, como é que foi esse início? Boa. Cara, assim, é isso, assim, no mercado, né, eu considero que a minha primeira experiência real foi no Senac, porque foi, de fato, a primeira empresa que eu entrei mesmo. Antes eu trabalhava freelancer, então fazia as coisas para amigo, como eu comentei, precisava fazer um logo, cara, me chamava, precisava fazer uma identidade visual de qualquer coisa, a galera me chamava. E aí eu sempre gostei, quando era muito mais moleque ali, tô falando meus 16, 15 anos, eu queria ser artista plástico, né? Então eu queria viver de arte. Se eu tivesse ido para esse lado, hoje eu tava bem ferrado. Vender arte na praia ou não? Ou não. Na Avenida Paulista. Né? Ou não. Poderia estar pintando azulejo com os pés. Joseph Klein. Então, eu sempre gostei da arte, sempre gostei, né? E aí em algum momento eu entendi que, cara, design não é simplesmente, né, a arte em si, mas... E aí certo momento, eu já conhecia a ferramenta, já mexia em Photoshop, mexia no Tava ambientado, né? Tava ambientado em ferramentas. Já conhecia um pouco HTML sozinho, aprendi sozinho ali, HTML, CSS. E aí, cara, assim, eu sempre fui muito para frente, queria trabalhar com isso, né? Eu não queria ir para uma outra área. Meu irmão, ele tem uma empresa de tecnologia de telecom, né? Trabalha com Avaya, com implementação de sistema de call center, essas coisas. Queria me levar para essa área. Fiz Cisco, fiz um curso da CCNA? Cisco. CCNA. Caraca. Caraca, hein? CCNA. Isso aí realmente... Minha formação é essa também, viu? Realmente essa, Renan. Você nunca ouviu falar nisso. Ô, Zé. Nunca ouviu falar. Zé, Não, pô. não ouviu. TCP/IP? Protocolo? Protocolos. Chega nisso, né? Chega nisso. Quais são? Não, 7 camadas de rede, pô, cara. Eu parei aí. Coisa linda. Deu até um arrepio aqui agora. Pô, eu parei aí, cara. E aí quando eu vi que... Cara, não era pra mim, assim. Fui fazer um curso lá na faculdade Impacta. Não. Instituto IBTA. Eu não sei se hoje é faculdade. Acho que é faculdade IBTA. Eu acho que virou uma faculdade ou uma universidade. Não tenho bem certeza. E aí eu fiz um curso do CCNA lá e, cara, parei no segundo, terceiro mês, assim. Então não era pra mim.
Mas eu trabalhava já com suporte, né? Arrumava computador ali, trabalhava numa empresa e eu era o cara do suporte. Né? E eu falei, cara, assim, não é isso que eu quero. Quero ir pro... E aí é muito engraçado, que eu tô lembrando agora várias coisas, trabalhar com software, né? Quero E aí dentro dessa criar empresa, coisas novas. dentro dessa empresa que eu trabalhava com suporte, analista de suporte, tinha um cara lá que fazia os sites. Ele era uma empresa de tecnologia que fazia suporte, fazia um monte de coisa. E fazia site também para os clientes deles. E eu via esse cara trabalhando lá e falava, cara, assim, eu quero fazer isso aí. Eu não quero ficar indo visitar cliente, arrumar computador na empresa e passar mal perrengue e só resolver problemas, sabe? Eu queria criar... Porque eu já tinha essa visão da arte, do criativo, né? Então... E aí eu fui entender o que era isso. E aí eu descobri, aí assim, claro, eu já conhecia as ferramentas, mas não sabia o que era a profissão em si, né? Então, em algum momento eu fui me candidatar para uma... não sei se hoje, até comentei aqui nos bastidores, mas existia um site chamado API Info. Eu não sei se existe. Eu não sei se existe mais, sinceramente. Eu teria que pesquisar. É um pessoal mais antigo, assim, tipo o Zé, assim, o pessoal vai... Acho que tu agora fez CCNA, tu não vai mais falar isso. E aí eu me cadastrei nesse site, era o único que eu conhecia, assim, de vagas, né, na tecnologia. Bombava, já consegui muito emprego ali. Bombava. Sim. E aí eu recebi uma oportunidade, em algum momento eu caí lá no meu Gmail, tinha lá uma oportunidade para ser professor do Senac. Eu não tinha experiência no mercado, então... Caraca, essa foi a primeira oportunidade... Primeira oportunidade, professor. Aí eu pensei 2 vezes até, falei, cara, eu não tenho experiência, eu vou fazer o quê lá? O que eu vou fazer lá? Não vou passar. Certeza que eu não vou passar. Então, eu pensei em não ir. Mas depois eu pensei, o que eu tenho a perder, né? Vou lá. Foda-se. Legal, cara. Legal, porque você tem uma pitada de atitude aí, né, cara? Tem. Eu acho que isso foi uma linha norte, assim, na minha vida, assim, de atitude, de ir atrás e fazer. E aí, cara... Cheguei no Senac lá e aí ainda no processo de entrevista ali, recebi a oportunidade, fui lá, tal, marquei a data, conheci o cara. E assim, eu até me assustei. Eu tinha 18 para 19 anos. E aí eu até assustei, porque o cara não me tratou, tipo, não se assustou comigo, né? Então... Achou normal, eu já tenho uma cara de menininha, né? De meninão. Cara, tinha mais ainda. Eu acho que a não mãe tinha dele... barba. A mãe dele massificou ela, convenceu. Você é bonito, meu filho. Você é bonito, meu filho. Cara, não é. E ele não acreditou, é. Ele acreditou, não é. Tá ralado, tá ralado. Tá meio... Pode ser já passei. Então, e aí, cara, assim, aí eu cheguei lá na entrevista e o cara falou assim, me entrevistou, normal, tal, como qualquer entrevista de emprego. Falou, ó, tá... Sala de aula, só eu e ele. Falou, ó, vou sair aqui 5 minutos, monta uma aula pra mim de HTML. Caramba. De HTML. A quente. A quente, assim. Vai lá, monta... Eu nem sabia o que ia acontecer. Aí monta uma aula pra mim aqui, começou eu vou voltar aqui, imagina que eu sou um aluno que eu acabei de chegar na sua sala. Caramba, que legal, cara. Eu achei muito legal, marcou muito, assim, pra mim. E aí ele falou, cara, monta aí a aula. E aí eu... Caraca, o cara saiu, eu falei, mano... Deu mesmo, agora é real, é verdade. Eu tenho que mostrar que eu sei. Aí eu respirei e falei, cara, beleza, vamos lá. Montei a aula, expliquei ali, coloquei o conceito, o que é tag, DTD, não sei o que e tal. E comecei a explicar pro cara. Na hora que ele chegou, aí deu tipo, deu nem 1 minuto, cara. 1 minuto e pouco, assim, não deu nem 2 minutos. Eu falei, não, para, tá bom. Falei, ferrou, cara. Não passei, falando merda aqui. Certeza que eu tô falando merda aqui, já era, vou embora. Ah, beleza, pelo menos eu tentei, né? Aí o cara sentou do meu lado, falou, senta aqui e tal. Aí começou a falar quanto que ele ia pagar, qual que era o horário de aula, quantas turmas, não sei o quê, quando você pode começar. Já fechando o negócio. Fechando o negócio. Caramba, você vê como a atitude muda do jogo, né, cara? E falar em público é uma das coisas que tá entre os maiores temores do ser humano, né, cara? Exatamente. Acho eu já li uma estatística recente que diz que o ser humano tem mais medo de falar em público do que da morte, né? Cara, sim. Então, é uma coisa que você se expõe socialmente, né? Medo do julgamento, louco, né? Medo do julgamento, medo das pessoas te olharem ali e falar, cara, puta... E eu acho isso até engraçado também, que normalmente a pessoa, depois que é puta profissional de muito tempo, de longa data, aí ele vai querer ser professor, né? Você já iniciou, tipo... A tua vida assim, né, cara? Muito legal.
Eu achei muito legal, assim, também. Claro, não foi proposital, foi uma coisa que aconteceu e eu abracei a oportunidade, né? E aí foi isso. E aí eu saí de lá com uma carta na mão ali, cara, passei, cara. Tipo, Começa o dia tal, assim. vou dar aula. Tipo, aí ele falou assim, ah, não, então vem na próxima quinta aqui. Júlio, lembro o nome dele, cara. Júlio, você mudou minha vida, cara. Porque esse tipo... é real, cara. Porque, Guarda assim, aí, Júlio, guarda aí. guarda aí. A câmera vou mandar ali, pra a câmera você, ali. vou te marcar no post. Porque assim, cara... Você já tem contato com ele? Eu tenho ele no LinkedIn. Com legal. certeza. Com certeza eu tenho. Falei Mas com aí ele. foi lá, primeiro dia, foi Pois dar é. aula. Como é que foi isso? Aí, assim, aí eu fui assistir uma aula experimental, né? Eu fui entender como que é o modelo Senac de aula e tal. Aí eu fui numa aula X, eu nem lembro o que era. AutoCAD, alguma coisa assim, só pra meio que entender um pouco... Porque ele sabia que eu não tinha dinâmica, experiência. Ele sabia que eu não tinha experiência e foi aquilo ali. Me colocou lá porque viu que eu sabia ensinar e tal. E aí eu fui na primeira aula e aí cheguei, né? Legal, ele explorou a tua didática e explorou É. o teu conhecimento ali no momento, né? Acho que ele viu alguma coisa ali, potencial ali que eu... Até, tipo, cara, assim... Golden Boy, né? Golden Boy. Total, né? Total. Aí eu falei, não, cara, legal, o cara confiou, então se ele tá confiando... O cara é coordenador do curso aqui, porra... É ele, Vou que lá, tem que, né? ele tem que confiar mais do que eu. Tipo, eu tenho que confiar em mim, mas, cara, ele... Pra me contratar, tem que ter acreditado em alguma coisa que eu falei aqui. Então, agora eu tenho que provar pra ele que eu sei, né? Aí foi quando... cheguei lá o primeiro dia de aula, que essa história é boa. Cara, essa história é muito boa. Então, eu cheguei lá primeiro dia de aula no Senac. Imagina assim, né? Eu, cara, sei lá, hoje eu tenho, o quê? 70 quilos, 71, né? A câmera deve dar uma engordada aqui ou não? Dá uma engordada. Gordo tem que sempre afirmar essas coisas. E aí, tipo, eu já era, porra, muito mais magro, cara. Eu sempre fui muito magro. Molequinho e tal. E aí, 19 anos. Sem barba. Sem barba. Aí cheguei na sala de aula. Minto. Cheguei na coordenação, uns minutinhos atrasado ali. E aí, tipo, precisava levar os livros pra sala de aula. Os livros didáticos da sala de aula. Aí a coordenadora falou assim, pô, me ajuda aqui, levar os livros pra lá. Claro que eu vou ajudar. Pô, sou professor, passei Primeiro aqui dia pra te de ajudar. trabalho. Funcionário, né? Tô aqui isso. pra contribuir. Cara, quer que eu levo mais o quê? Aí eu levei o livro com ela, com essa coordenadora, pra sala de aula. A gente tava um pouquinho atrasado já pra aula ali e tal. Tava alinhando algumas coisas. Cara, cheguei na sala de aula, um pouco atrasada, a turma toda lá. E eu entrei, ela entrou primeiro, tal. Já tomou a frente um pouco ali, já da frente da sala. E eu fui pro canto ali, lado direito da sala, pra poder colocar os livros em cima da mesa. Beleza. Aí fiquei ali, de canto, tal, primeiro dia de aula, meio nervoso. E aí ela começou a explicar como é que era o curso e tal, falando que estava um pouco atrasado, pessoal, ter paciência. Aí, do nada... E assim, porra, a sala de aula era, tipo assim, galera... Quantas pessoas na Vocês sala? vão entender, tipo umas 30. Mais ou menos, umas uma 25, galera. 30 pessoas. Aí vocês vão entender que, assim, a galera que fazia esses cursos, curso livre, era tipo assim, a galera que estava fazendo faculdade, não conhecia de ferramenta, ia fazer um curso de Photoshop, meio um curso complementar de e tal. Illustrator e tal. Então eu dava aula de um curso que chamava Design Multimídia. Eu dava aula de HTML, CSS, Photoshop e CorelDRAW. Né? Não era nem Illustrator, na real. E aí, cara, cheguei na sala lá, tá, ela tava explicando pra turma e a minha moça... Tirar uma dúvida. Deixa eu tirar uma dúvida aqui com você, aqui no meio da sala. Tipo, e o professor? Não vai vir, não? Tipo, Numa quebrada numa fã, né, Cara. cara? O cara fala, puta, dá aquela murchada, né? ô, moça, Cheio então, de livro lá na mão. E eu, tipo, parecia o assistente que tava levando os livros ali da galera, sabe? Tipo, e o professor não vem, não? Eu falei, caraca. E aí, como primeiro resolve dia isso? de aula, cara. E assim, eu dei uma murchada, claro que eu dei uma murchada. Daquela. Tipo, falei, ih, cara, agora, tipo assim, passei na entrevista, mas não tô passando na, tipo, sala de aula. Cara, não sabia o que era aquilo, né? Então, é diferente. Tudo diferente, É né? Um diferente. mundo novo, né? É, Você você tá chegar encarando lá. o pessoal E aí, de frente ali. Tem toda uma questão da leitura que a pessoa faz de primeira, né? Primeira. Antes de você abrir a boca, a pessoa já faz uma leitura sua e. E quem que é o aquele primeiro professor? impacto, né? Né? Quem que é um professor na sala de aula? O cara que É o mais velho. é o mais velho, tem a postura. É o pá, padrão, né? É o padrão, então chega respeito, né? Então,
eu não era esse cara. Então aí eu falei, cara, eu tenho que reverter isso aqui de algum jeito, né? Preciso falar bem, preciso explicar as coisas que eu vim aqui para ensinar. Aí lembro também o nome dela. Mas eu não vou falar, não precisa. E aí ela falou, não, gente... Foi marcante, hein? Marcante, Mais de 10 anos depois. Cara, marcou muito, assim, pra mim. Esse primeiro período, pra mim, na minha carreira, foi super marcante. Teve alguns outros momentos, mas esse, pra mim, tipo, por ter sido a primeira experiência aí que também tem uma exposição muito grande, cara, Sim. imagina o moleque ali... Visceral, né, cara? Você tá ali, você tá saindo de casa pra se apresentar ali. Tudo bem, são 30 pessoas, e pode ter gente aí que diga, é pouca gente e tal, mas tá no palco, começar a vida, você tá no palco. É diferente. Enfrentando um medo que é gigantesco, Cara, né? tu numa sala de reunião hoje com 5 diretores, tu já dá uma... Diretor também impressiona mais, né? Mas sei lá, uma sala de reunião com 10 pessoas já, tipo... Já dá um gelo. Você já fica... Você não fala normal. Não você vem, não. Você dá... Você já fica mais robô, né? Você já dá uma... Igual pega o primeiro episódio nosso aqui, os caras estavam aqui assim, ó. De gravata, terno. Os caras não se mexiam aqui agora. Agora os caras estão aqui, ó. Robôzão. Largado, come. Pé na mesa. Mas aí me conta, como é que você resolveu isso na tua cabeça? Porque, cara, quando você começa a apresentação, eu particularmente, minhas experiências, né? Você começa a apresentação, aqueles primeiros 30 segundos são determinantes, assim. Total. Pra você marcar como é que vai ser. Cara, os teus primeiros 30 segundos foram... Cara, quem é o professor, né, cara? Como é que você resolveu o professor? isso? Tá atrasado. Como é que você resolveu isso? Cara, assim, eu hoje, talvez eu possa falar uma mentira, assim. Eu não sei o que passou na minha cabeça, eu não lembro. Mas eu sei que, assim, eu sempre tive uma certeza muito forte. Tipo, cara, você tá acreditando nisso aqui, é isso que eu vou te entregar, cara. Tipo, eu fui contratado para ser professor nessa escola aqui, cara. Eu preciso cumprir isso, entendeu? Então, tipo assim, na minha cabeça, eu acho, né? Eu acho que pensando um pouco com a cabeça que eu tenho hoje, subtraindo algumas coisas e tal, aprendizados, eu acho que na hora eu devo ter, tipo, não, cara, eu preciso encarar isso aqui e se eu bobear, vai dar ruim pra mim. E não tinha essa opção de dar ruim pra mim. Talvez tenha sido a melhor aula da vida, né, cara? Você focou em entregar o objetivo ali, né? E aí eu falei, cara, acho que no momento que eu comecei a falar com a galera, explicar o que eu já fazia, aí foi... o que eu já sabia, né, sobre o assunto e tal. Então, é claro que a gente sempre dá um embromation, né, cara? Não tem jeito. Né? Isso aí não tem jeito. Isso aí não tem jeito. Cara, mas eu diria que isso depõe muito sobre a tua audácia, determinação, a tua eu diria até a disposição para encarar o novo, cara. Isso é um diferencial muito grande. Sim, eu acho que a atitude que você teve ali de segurar essa bronca de primeira é algo que determina, que talvez molde muito do que você faz hoje, né? E aí, puta, isso foi há 12 anos atrás, né, cara? 12 anos atrás estava dando aula no Senac, daí agora você hoje é head de design na Uedux. Cara, me conta um pouquinho de como é que foi essa trajetória, lá da sua primeira aula que você está contando agora, até chegar na Uedux, assim, rapidamente aí, como é que foi essa jornada? E já entendi que ela foi regada a muita atitude, né? A atitude muda o jogo, né, cara? Muda o jogo, cara. E aí depois do Senac, eu era um contrato do Senac, não era fixo, né? Eles não poderiam ter um vínculo empregatício ali, eles criaram um contrato temporário e tudo mais. Eu dei aula lá 1 ano e depois eu já sabia que eu não queria ser professor em si, né? Tipo, eu precisava ir pro mercado, eu precisava conhecer e saber o que eu tava explicando ferramentas, basicamente, né? Então eu precisava aplicar isso no dia a dia, então... Você queria fazer isso acontecer. Né? E aí eu recebi uma oportunidade ali na época, trabalhando numa startup chamada Tá Certo. Minto, na época ela era Tá Claro. E foi muito legal também, acho que esse também foi... Acho que todos os momentos de carreira para mim marcou muito, assim. A Tá Claro foi onde eu conheci o que era startup, o que eu vi acontecer. Eu trabalhei na casa dos fundadores ali.
Na época, fui o primeiro designer contratado. Mas a empresa foi formada em casa? Fui formada em casa. Caramba, que legal. Ali em Pinheiros ali tinha um apartamento e o business rolava ali. Eles moravam lá e o aí, negócio era ali. Pegaram um cômodo da casa e, puta, a sala, empresa. tipo assim, sala grande e tal, e fizeram ali. Aí eram Bem três... de garagem. Viviane, mesmo, né? a sala de casa, pode se preparar aí. Que Pode se preparar. vamos começar um business agora. Essa é a ideia. Então, cara, eles trouxeram um negócio muito inovador na época aqui pro Brasil, que era o conceito de ter seguradora digital. Né? Até hoje é algo inovador. Até hoje é inovador. Então, muita gente ainda acredito que ainda contrata seguro... É obrigado. Com corretor físico, né? O seu corretor, aquela pessoa ali, né? Tem uma questão regulatória, obrigado, né? O Brasil tem essa coisa tem uma regra rígida de que você é obrigado a contratar por um corretor. E, puta, isso hoje, de fato, é um rompimento de paradigma. Até hoje, né? E pro business também, eles tinham que ter uma corretora pela SUSEP, né? Oficial da SUSEP ali, que é o órgão e tal. Então, para rodar a startup, tinha que ter uma pessoa que não era nenhum deles, porque eles vieram do mercado de investimento e tudo mais, então formaram esse negócio. E aí, cara, assim, foi um aprendizado muito grande, assim, porque eu era, aí só para contextualizar também, eu era um web designer, né? Então, eu era o cara que fazia o layout ali com os caras, do que era o produto, o que era a tela, né? Nem produto, assim, não era, eu não tinha muito essa visão, né, ali ainda. O que era a interface, então, e eu entregava para um desenvolvedor o HTML junto ali com o CSS, bem técnico aqui, mas entregava isso pronto pro cara para ele desenvolver e implementar. E eu era esse cara. Para aquele cara que nasceu na semana passada como Renan, só tem cara de novo só. Na verdade, o telefone dele tem o dobro da idade dele. Fiquei sabendo. O telefone dele tem o dobro da idade dele, cara. O cara tem um iPhone, sei lá, que iPhone é esse? Não lembro também. É um iPhone... Cara, é a versão que veio depois do 3GS. Foi o que o Steve Jobs apresentou. É o terror dos designers, assim, cara. Porque é aquele iPhone que ninguém imaginava que um ser humano poderia ter. Pra quem tá curioso, isso aí, essa coisa aí que ele tem. Que quando o cara vai desenhar a interface, você vê que o botão fica de lado, fica na diagonal, porque o cara fica pensando, pô, quem é um animal que tem esse negócio? Não, é um iPhone placa preta. É placa preta isso aqui. Placa preta, é verdade, placa preta. É o Renan no mobile e quem usa Internet Explorer, né? Que é o terror do design. E aí, nesse início, seu web design era algo do tipo, você desenhava basicamente o layout, né? A visão de imagem, etc., paleta de cores e uma visão muito básica do que é a primeira layer ali de um desenvolvimento de tela, digamos assim. Exatamente, era isso. Então, tela, validava ali o wireframe com os caras. E era bem nesse contexto, cara. Imagina, trabalhando na sua casa. Então, assim, o contato estava sentado da mesa do lado, assim. Então, o contato era muito rápido e tal. Não é startup, que a gente fala startup hoje, a galera imagina WeWork, né? Tipo, a galera cerveja e tal. Não, você pode até ver cerveja na geladeira do cara, né? Não era isso, então, assim... E era legal, porque eu aprendi pra caramba, assim. Eu, cara, voava, assim. Pra mim, eu tava... Melhor momento, assim. Putz, saí, agora realmente tô aprendendo aqui e tal. O que eu ensinava lá, agora eu tô... Fazendo interface acontecer e tal. Muito pensando legal. em negócios, né? Pensando em negócios, desafios. Então, assim... Claro que na época eu não tinha uma cabeça ainda olhando pra experiência como um todo, assim, e tal. Mas era isso, cara. Lá eu fazia de ponta a ponta, entregava pro dev e próximo. Era isso. Até lançar o produto. Série, né? Aí lançou o produto de fato pro mercado. Ainda tava numa fase ainda early stage da empresa. Receberam... Aí, assim, os caras vieram de mercado de investimento e tal, fundo de investimento, aquela coisa, gringo, e aí captaram a grana e expandiram. Aí foi para um escritório maior, contrataram mais pessoas e tal. Foi crescendo e, se eu não me engano, eles venderam, cara. Eu não tenho certeza, assim, eu não acompanhei. Você vê como é que as coisas só mudam de nome, né? Há 10 anos, 11 anos atrás, você estava na sala de uma pessoa começando um negócio e que hoje é um conceito super buzz, assim, né? Super hype. Não, é normal. Né? De você criar uma empresa na garagem, né? Enfim, tem um monte de outras lendas, né? E aí você vê, puta,
criação da Apple, a Microsoft, etc., são empresas de garagem, né? Que no Brasil talvez o conceito mude um pouco, porque a gente estamos num outro nível da régua, né? O cara fez na sala. E tudo bem. O importante é que você já estava conectado com essa coisa do empreendedorismo, né? E aí é legal porque eles conversam um pouco com a tua visão de atitude, né? Mas conta um pouco de daí essa empresa, você foi pro mercado corporativo como, né? Porque você está numa empresa hoje gigantesca, né? Então, e aí cara, assim, eu passei por outras empresas, assim, eu trabalhei numa empresa de investimento que chamava Spinelli, era uma corretora de investimento. Depois, e também, aí na Spinelli, na verdade, assim, mas minha única experiência, de fato, que eu fazia o web design, foi na Taclaro, né? Porque depois que eu tive aquela experiência, eu também entendi que, cara, não era aquilo que eu queria fazer. Então, assim, lá atrás, eu não queria ser o cara do suporte, eu não queria ser o cara do desenvolvimento, porque o meu pé era na criação, sempre foi. E eu fui descobrindo, né? Fui descobrindo ali e tal, automaticamente. E aí eu fui pulando, né? Então eu saí da parte do desenvolvimento em si, do web design, e fui só pro design. Fui só para olhar UX, né? UI. E aí foi quando eu fui para essa outra empresa, que é uma corretora. Trabalhei lá um tempo também, tudo com UX design. Lembro que na época, inclusive, uma coisa engraçada assim, isso foi em 2014. 2013, eu trabalhei até 2015. Cara, eu lembro que a galera tinha uma coisa assim com a XP, que a época a XP tava em 2013, tava tipo muita ascensão. Eu lembro que a galera falava, essa XP, cara, a gente tem que fazer um negócio, tipo... E assim, era muito fora da curva, né? Tipo, a questão do serviço em si de investimento já era fora da curva. E tentava fazer alguma coisa parecida, né? Assim, a galera ali por trás e tal. Mas o mundo de investimento, eu não entendo tanto assim, mas o mundo de investimento é muito complexo, né? É um negócio super complexo. E aí fiz bastante coisa legal ali, ajudando o home broker. É complexo, nichado pra caramba. Nichado pra caramba. E tem a ver com educação, assim. Eu acho que... Pouca penetração, né? Uma coisa que os caras estão fazendo, e eu não vou citar nomes, mas estão fazendo de um jeito majestoso, é introduzir educação para esse assunto, né? Porque o brasileiro, em geral, ele não tem uma educação financeira tão elaborada. Então, cara, isso mostra uma pegada que eu acho que é mega diferente, assim, para quem está no mercado emergente. Quando você está no mercado emergente, às vezes você precisa educar o seu público, né? Você precisa ensinar o seu público a usar o seu produto. Antes de vender. E, cara, eu diria que investimentos hoje, obviamente, a gente está muito mais maduro do que há 10 anos atrás, quando você estava trabalhando com isso. A gente está muito mais maduro, mas você vê que ainda existe uma necessidade muito grande de capacitar o público, né? De ensinar o público a alcançar o que você tem para oferecer. E isso tá relacionado a essa questão do mercado emergente mesmo, né? Você precisa ensinar o cara. Até é legal, né? Você começar já a olhar o aspecto até de design, né? Você tentar entender o seu público antes de você tentar tomar alguma ação de fato, né? Eu acho que é muito disso, né? A XP começou assim, né? Se a gente for ver. Começou como uma escola onde ela ensinava ali as pessoas, dava cursos financeiros, né? Educação financeira. E depois do curso, no final do curso, ali do mesmo dia, ia lá e ofertava as pessoas para entrar como cliente da corretora, né? Isso não muda, né? Não, é um baita gatilho. O que mostra o quanto a produção de conteúdo muda o jogo na minha visão. Acho que até o mercado que você está hoje, eu acho que é um mercado que, apesar dele ter um paradigma, de certa forma, tradicional, né? Você está no mercado de educação, tem um aspecto na produção de conteúdo que eu acho que tem um alavancador monstruoso. Monstruoso, cara. Concordo total. Assim, eu acho que o Brasil tem muito para... Eu acho que assim, o déficit que a gente tem de educação... Eu não sei, tá? Posso estar bem errado em falando isso aqui, mas como a gente tem esse déficit grande, né? Educação básica, né? Então, eu acho que... em massa, eu acho que hoje a popularidade de, cara, cada vez mais... conteúdo aí a rodo e cara, você passa por uma fase de blogs, né? Tipo, que informava e tal. Ainda existe bastante, mas hoje
Acho que podcast, talvez, acho que a galera mais conhece hoje em dia, assim, tá mais ligado. Eu acho que isso que acaba cobrindo esse, entre aspas, né, esse déficit ali que a gente tem com conteúdos, cara, que a galera, que a gente mesmo tá criando, né? Vocês aqui com esse negócio, que deixa de ser um negócio, né? Muita gente está criando conteúdo ali, ensinando organicamente, de graça. Então eu acho que o desafio, inclusive, dessas empresas, né, como, por exemplo, a empresa que eu trabalho, de fato, cara, você está competindo também com isso, né? Você está competindo com entretenimento, conteúdo de entretenimento. Então, é difícil. Realmente, assim, até a questão de penetração do mercado e tal. Acho que essas coisas ficam mais complexas quando você vai dando uma profundidade maior. Não, isso é mega interessante, desculpa, Renan. É mega interessante, porque pegar teu histórico, né, cara? Você começou lá dando aula no Senac, daí você passou por uma empresa de investimentos, aí você passou por um escritório de advocacia, né? Pelo que você falou. Investimento. Investimento, né? Desculpa, escritório de investimento. Passou por consultorias também, né? Isso. Puta, agora tá na Edux. Cara, você meio que deu a volta ao mundo e parou numa empresa de produção de conteúdo do mesmo jeito, né? Exato. Obviamente você tá produzindo conteúdo de um jeito diferente, mas tá produzindo conteúdo, né? E aí, puta, voltando pro paradigma entrando um pouco no paradigma de conteúdo, que talvez seja o paradigma... Quer dizer, talvez não, é o paradigma que você tá vivendo hoje, né? É um baita desafio, eu imagino, para um head, né? Olhando para tua posição hoje, head design na Edux, uma empresa que produz conteúdo para academia, né? Conteúdo acadêmico, a gente pode chamar assim? Sim. Conteúdo acadêmico. Cara, realmente, o paradigma que você trouxe é bem foda, porque... Cara, de fato, você está competindo competindo a atenção das pessoas com uma série de produtores de conteúdo. Isso me lembra assim, uma palestra que eu vi da CMO da NBA, que ela dizia que 2% do público dela estava no estádio. Aí você imagina, caralho, NBA é um negócio gigante, né, cara? De que ela tá falando, né, cara? Aí realmente, cara, eu tô aqui no Brasil assistindo a NBA. E provavelmente tem outras pessoas assistindo essa porra de vários outros países. Da China. Da China. Cara, realmente, o que cabe no estádio é uma porção muito pequena da população que assiste aquele jogo. E aí eu acho que o conteúdo acadêmico, ele é algo que é muito formal, né? Muito... vou refrasear. É algo que tem um aspecto formal, um aspecto estruturado, ali de ter inclusive a regulamentação da academia, de te dar a formação, o diploma, etc. Puta, mas você, de fato, você está produzindo conteúdo que compete com outras várias produções em formatos diferentes. E aí me ocorre, cara, você como head designer, como é que você encara esse desafio, né? Como é que você olha para esse desafio? Sim. Cara, eu acho que tem um desafio... Acho que a produção em si ela já é um desafio realmente, assim como quando a gente compara com isso, que e tem um negócio bem legal que é quando a gente fala de experiência líquida, né? Cara, a experiência que é isso. Eu não vou comparar um produto, um serviço de educação com um serviço de educação. Eu estou comparando um serviço de educação com, cara, o serviço do Spotify, de música, do YouTube, do banco, né? Então eu vou comparar tudo entre todos, né? A minha experiência é fala toda a produção de conteúdo relacionado. Nem só a produção, mas a experiência do produto, do serviço em si. Sim, no aspecto mais amplo da história. Mais amplo. Eu comparo aquilo com todo o restante, né? Então, assim, o desafio, acho que hoje, de experiência até no geral, é você criar, tipo, cara, beleza, eu tô olhando aqui pro business, que é, sei lá, no contexto hoje, educação, mas eu não posso deixar de olhar entretenimento, eu não posso deixar de olhar, cara, esportes, eu não posso deixar de olhar o que tá em hype, o que a galera tá usando, o que hoje se utiliza de experiência. Cara, se a gente for ver, TikTok, tipo, qual que é a experiência do TikTok ali? É conteúdo muito rápido, tipo... Eu não sou o consumidor do TikTok hoje, assim, mas
é uma rede social que está super em alta. Então, a gente concorre a atenção com essa galera, com isso. Como é que eu crio uma experiência que seja... Claro que eu não vou copiar, não vou exatamente criar um TikTok para educação, assim. Então, mas eu tenho que traduzir o comportamento. Então, entender o comportamento. Então, o que o TikTok está entregando aqui? Está entregando conteúdo rápido. Então, opa, então talvez eu tenha que criar pílulas de conhecimento. Então, tipo, cara, eu tenho que criar uma experiência de stories, sei lá, será? Então, que é um puta desafio, né? Que é um puta desafio. Porque eu fico pensando o seguinte, eu sempre comparo assim, tá? Eu olho para a experiência que a gente tem no TikTok, Rio, etc. Você tem uma experiência de consumir um conteúdo muito rápido, né? E na maior parte das vezes é raso, né? Porque você tem, na verdade, a borda ali do negócio, né? Você tem algo que vai atrair o cara para o teu conteúdo completo, né? E isso quando você produz conteúdo. Mas quando você produz só TikTok, em geral você produz uma coisa... Só TikTok ou só Rio, você produz um conteúdo que, de fato, ele é raso. É algo para o cara ter uma experiência instantânea. O que, cara, é totalmente divergente da experiência acadêmica, né, cara? Experiência acadêmica é a experiência profunda. Eu estava até falando com... A gente estava discutindo nisso, né, Renan? Falando sobre o funil de consumo de conteúdo, né? A gente tem um funil de consumo de conteúdo que está muito... quando você olha para a borda do funil, a maior quantidade de gente que está buscando conteúdo de entrada. É aquele conteúdo assim... Você, por exemplo, hoje você é head de design, mas você consegue aqui depor para aquele cara que está começando no mercado agora, certo? Esse cara tem um volume gigantesco de gente querendo entrar no mercado. De fato. Mas quando você vai descendo no funil e você pega, por exemplo, eu hoje ocupo uma posição de liderança de um time de engenharia. Cara, produz-se muito pouco conteúdo para esse tipo de perfil, porque é um conteúdo já mega condensado, que eu acho que está na outra extremidade, né? E aí eu me vejo assim numa questão de fundamentar muito as minhas coisas buscando conteúdo, às vezes acadêmico, às vezes uma literatura um pouco mais densa. E aí eu fico me perguntando assim, porque você realmente precisa se comparar, né? Eu entendo que você precisa se comparar com essa coisa da fluidez, enfim, olhando horizontalmente para a coisa. Mas como é que você consegue vender esse conteúdo denso? Porque ele é importante pra caramba. Como é que você vende esse conteúdo denso dentro de um mercado que consome muito conteúdo raso? Cara, isso é muito difícil, assim. Eu acho que eu nem tenho a resposta ainda. Acho que a gente ainda está estudando como que a gente... Que eu acho que isso é uma tendência, talvez, tá? Eu arrisco a dizer que isso seja uma tendência da questão do conteúdo raso. Tipo, de até um perfil de comportamental, assim, né? Então, que é exatamente o que você falou. Mas, adicionando, eu acho que tem uma tendência de conteúdo raso, aí quando você entra na questão acadêmica, a galera... Uau, caraca, é muita coisa. Não, o conteúdo tá muito denso. Tipo, reclama. Pode ser que reclame, né? Então, como é que a gente traduz isso? Realmente um desafio. Assim, acho que a gente está trabalhando para entender cara, quais são esses desafios, como que a gente se adapta a esse novo momento. E eu até nem posso falar academicamente aqui, né? Então, eu não sou... Por exemplo, tem uma puta estrutura para fazer conteúdo. Então, curadores e editores. E tem uma baita estrutura. Eu hoje nem olho para muito essa parte, mas eu entendo que é o maior desafio que a gente tem, na real, né? Porque é onde, por exemplo, no nosso caso, o aluno está se conectando com parte importante do serviço, que é a educação, né? Se tangibiliza ali naquele momento. Então, se está diferente do que eu estou acostumado ou me acostumando, galera mais jovem até, com o que eu consumo no meu dia a dia, que não é relacionado necessariamente acadêmico, eu vou comparar. Não tem jeito. Então, claro, faz sentido. Vai comparar. E eu acho que é um desafio real, isso daí que você falou, em como que a gente traduz para o mundo atual e até enxuga, às vezes, um pouco como que funciona. Eu acho o mundo da educação complexo pra caramba, né? Porque eu acho que o modelo que a gente tem hoje, né, é mais difundido, que é um fala, todos escutam, é um modelo da década da Revolução Industrial, né? Que era onde as pessoas ali, o pessoal das fábricas, eles estavam ali sentados para aprender um instrutor sobre como operava as máquinas. Então começa por aí, né? O modelo já é muito antigo, né? Já vem muitas revoluções após isso e a educação permaneceu da mesma forma, né? E aí a gente começa a ver que o hábito das pessoas mudaram, principalmente nessa nova geração,
que tá nascendo agora digitalmente. Então você consegue já consumir um conteúdo que você quer na hora que você quer. Você não precisa esperar a aula, você pode já ver a aula aqui nesse momento. Outra grande revolução, qualquer pessoa pode virar um professor. Você pode ir lá, gravar o seu stories e divulgar um conteúdo que você sabe. Por exemplo, ferramentas. Você pode gravar um vídeo, virar um youtuber e ser um professor de um Photoshop, por exemplo. Sem precisar ser... sem precisar ser ter um Senac por trás, por exemplo. Total. Então, eu acho que é um grande desafio que você tem pela frente, porque você compete com tudo isso que tá em alta, né? E aí hoje eu até ouço, né, pessoas do meu ciclo social falando, pô, por que eu vou gastar 50 mil reais num curso, sendo que tem tudo ali de forma online? Às vezes, é o networking, às vezes vale muito mais o networking do que o conteúdo em si, sabe? Verdade, verdade. Cara, eu acho que a gente está vivendo aqui. Hoje, nós estamos aqui sentados vivendo a revolução. Porque nós estamos aqui, 3 pessoas sentadas numa sala produzindo conteúdo para um sem nome de pessoas, assim. É claro que a gente está aqui num conteúdo nichado, etc. Mas, cara, a gente está produzindo conteúdo para o mundo. E quem quiser assistir, vai assistir. Cara, isso para mim é a verdadeira revolução, no fim das coisas, né? E, de fato, a forma como as pessoas se acostumaram a consumir conteúdo mudou muito. E aí muda a solução, como você... Quer dizer, muda o problema de capacitar, ele é o mesmo. A forma como as pessoas são capacitadas é que mudou. A forma como elas entendem ou como elas recebem essa capacitação mudou. A forma como elas consomem conteúdo mudou. Então, no fim das contas, eu vejo, por exemplo, eu sempre uso o exemplo da minha filha, né, cara? A gente... Eu tinha CD, depois vivia aquela coisa de migrar para MP3, né, cara? Caraca, tem um monte de música aqui no meu HD, tem um monte de música no meu iPod, aquela coisa toda. E, cara, ela não viveu isso, ela viveu o mundo do Spotify, que você tem... Cara, eu não sei quantas músicas tem no Spotify, mas é um sem nome de músicas, é um N gigantesco de músicas e álbuns e etc. E ela não conhece esses limites. Ela não conhece, por exemplo, ela não consegue entender como uma pessoa pode ficar esperando, a hora de passar a novela, sabe? Eu quero ver agora, porque lançou. Então, comportamento, né? É um comportamento muito diferente. Aí eu queria pegar agora, vamos puxar para tua cadeira, né? E olhando assim, eu super entendo que você não é educador, você não é curador, você tá ali para de uma certa forma servir o conteúdo que todo esse time que está por trás ali da Edux produz, né? Como é que você encara esse desafio de usabilidade, enfim, esse desafio de experiência, olhando para essa coisa que você mesmo comentou da liquidez, assim, de que, hoje a gente tem uma visão de competição com mercados que a gente não competia antes. Como que o teu time pensa? Como é que você olha para produção de experiência para esse público novo, né? Sim. Cara, ótimo ponto. Assim, eu acho que da mesma forma que você tem a experiência líquida lá, nesse exemplo do conteúdo, você tem também do produto em si, né, da utilização, né? Então, claro, eu acho que você tem que... a gente sempre tem que olhar, de novo, né, qual que é o meu perfil de usuário. E hoje, até não só falando da Edux, mas minha experiência em consultoria também foi grande com algumas indústrias, né? Então, cara, fiz projeto para agro, ciência agrícola, com uma empresa americana. Fiz telecom pra caramba, fiz portal de notícia. Então, cara, tudo isso, você tem algumas... Não vou falar receita, tá? Mas assim, você tem algumas visões de experiência que se adequam a cada tipo de indústria, talvez? Sim, faz sentido. E de alguma forma, algumas camadas da experiência são comuns, né? De alguma forma, você tem camadas da experiência que são comuns a todas, né? Então, uma boa experiência, você passa por um bom onboarding. Então, né? Tô falando talvez muito técnico aqui, mas assim, o onboarding é o primeiro acesso de um produto, uma entrada de um primeira serviço. Conversa que você tem com... então, primeiro diálogo que você tem com o produto. Que você tem, primeiro acesso ali. Então, tem algumas coisas que são transversais, tipo, acontecem em todos os tipos de produto, né? Então, eu acho que hoje, assim, aí falando de desafios, acho que os desafios eles estão um pouco mais em entender muito mais qual que é o perfil do meu usuário,
né? Então, assim, cara, aquela história de falar, cara, identificar persona, sabe? Sim, Então, sim, identificar quem usa identificar mesmo. quem usa. Porque a gente fica imaginando, né? A gente tem muito achismo, né, da história, né? E como diria o fundador lá do Netscape, você só tem opinião na mesa, então vamos com a minha, né? Então você precisa de dados, né? Você precisa de Exato. informação para, de fato, gerar decisão, né? Eu acho que você precisa... É isso, você precisa de informação e opinião também. Acho que, assim, você tem... Eu vi uma frase que eu tô copiando bastante esses dias, que eu tô até falando para as pessoas. Você tem só dados... Tipo, cara, você só é mais uma pessoa que só tem dados. Você tem que ter também uma hipótese aqui, né? Então, acho que o dado te traz a hipótese, talvez, mas talvez tenha uma questão comportamental aqui que muitas vezes o dado ele não enxerga. Né? E acho que aí é onde a gente entra com a questão de aprofundamento de pesquisa. Que é o seu entendimento a própria daquele prática também, comportamento, né? A própria prática. Usar MVP ali pra testar, né? O teste, exatamente. Então, assim, aí eu tô falando na questão um pouco mais amplo de quais são os desafios de você, né, lidar com outras e como que constrói isso hoje em dia. Então, a gente tem isso, né? Acho que você tem que entender muito bem quem que é o teu usuário. E a gente, hoje, em educação, tem, cara, um público muito grande. Aí uma empresa, um grupo de educação. Então, tem perfis de alunos muito diferentes. Então, assim, eu não estou falando do mesmo perfil. É que e a gente é multimarca. Então, assim, eu tenho várias marcas, vários perfis de alunos. E aí, olhando até para outras indústrias, eu sempre vou ter alguns recortes, né? Então, assim, eu tenho... É mais desafiador ainda quando você enxerga... Cara, eu tenho aquele grupo de usuários ali que são usuários, né, que representam a maior base do produto. Será que são eles que eu preciso seguir aqui como experiência? É esse tipo de usuário que eu vou, de fato, criar para ele? Não é só aquele grupo. Você sempre tem que pegar esses dois extremos, né? Então, os extremos, quando você pensa nos extremos, é que você está desenhando para o grupo. Então, assim, isso é uma prática, inclusive, de pesquisa. Então, você precisa separar dois extremos para conseguir representatividade. Isso é muito legal, porque você tá, de repente, olhando por um público que, sei lá, vou chutar aqui, né? Um público de 40 a 50 anos, que é um público talvez mais conservador, e olhando para um público de 20 a 25, ou de 20 a 30 anos, talvez. Quer dizer, são públicos que estão em duas extremidades aqui da distribuição, em gerações muito diferentes. E aí é um desafio mega produzir experiência para duas vertentes tão diferentes, né? Total. E aí, até pegando um gancho com o que você falou de idade, tem uma coisa também que é quando a gente analisa o dado demográfico só. Né? Então, demográfico é tipo região, Sim. idade, gênero. Aí tem um exemplo muito legal que eu não vou saber exatamente como que é, mas assim, os dados exatos, mas assim... Imagina um homem, o homem. Vou dar um dado demográfico aqui para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Então, homem, mais ou menos 70 anos, mora num castelo, é rico, mora num castelo. Tipo, esse é o perfil de usuário. Imagina se você tivesse só esse dado para criar um produto. Você criaria para um homem que mora num castelo ali, rico, faixa de 70 anos. Só que aí, quando você olha quem são esses perfis comportamentais, você tem de um lado, você tem o Príncipe Charles, e de outro lado você tem o Ozzy Osbourne. É verdade. Tipo, demograficamente, eles são... Cara, eles são muito louco, muito eles louco. são idênticos. Muito louco. Muito louco. Então, você tem exatamente o perfil de pessoa demograficamente iguais. Mas comportamentalmente, totalmente diferentes, é verdade. Totalmente diferente. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é, cara, tu não pode olhar só um pedaço do dado que você tem. Você tem que olhar o contexto. O contexto comportamental. Então, caralho, sensacional, hein? Cara, sensacional. De fato, assim, um dado isolado pode gerar uma decisão... Um viés. E aí que mora o viés, né? E é muito louco isso, porque realmente... Pensando por esse lado, você criou um paradigma mega diferente, porque um dado isolado gera um viés monstruoso que te leva a aplicar, às vezes, um remédio para uma dor que não é daquele público, né?
Não existe. Ou existe, mas é para uma coisa muito isolada, né? Se pensar bem. Tem... Tudo bem que a gente tá falando de um extremo aqui, talvez né? tenha amostra que você consegue resolver com esse tipo de dado. Agora, cara, criação de produto, novas funcionalidades, não é por aí. Eu não posso olhar esse dado demográfico e... esse é a minha persona. Tipo, tem um papel, o lado comportamental, que é muito importante. Diria que mais importante ainda, porque... Nossa, concordo. É onde você diferencia, né, cara? Então, assim... Eu tenho um exemplo muito bom, assim. A gente estava fazendo uma pesquisa em consultoria para uma telecom. E a gente tinha uma hipótese, né? De que, tipo, cara... A gente tem uma hipótese aqui, talvez até na cabeça, de que pessoas mais velhas, elas não compram pela internet. Elas ligam no call center. Vou dar um exemplo. Isso era uma hipótese que rolava, né, no momento. Cara, a gente foi a campo, foi entender. Claro que foi uma amostra menor, assim, né? Foi uma pessoa que saiu da curva, assim. Mas você tem esses casos. Então, vou dar um exemplo. A gente tinha essa hipótese de que pessoas mais velhas não compravam pela internet e pessoas mais novas sempre iriam optar pelo canal tradicional, canal digital, né? Beleza. Essa era a nossa hipótese. Foi a campo. A gente se deparou com um cenário onde a gente encontrou em campo uma senhora de, sei lá, 60 anos, mais ou menos, 50 e poucos anos, morava sozinha e ela vendeu a televisão dela para comprar um computador e ela só usava o computador para tudo, cara. Ela usava o computador para tudo. E aí a gente pegou um outro cenário de um cara de uns 27 anos, mais ou menos, que contratou o serviço de internet lá, por exemplo, pelo telefone, pelo call center. Então, tipo, você entende, assim? Cara, comportamental, a gente é muito diferente. Então, não adianta. Não adianta tu olhar os dados demográficos. Tem um livro que eu li há um tempo atrás, do James Williams, chamado Entendendo o Caos. E ele, o livro, em síntese, ele falava muito sobre, cara, não use dados isolados. Dados isolados geram vieses, geram interpretações que que não são completas. Você precisa conseguir comparar, precisa olhar esse dado no tempo, precisa comparar com outras questões, assim. Olhar o dado demográfico, como você falou, comparando com o comportamento, comparando com o tempo, comparando com como é a média, como que esse cara olha, como que esse cara interage em determinados momentos do ano, olhando para a questão, inclusive, do tempo. Tudo influencia, né, cara? E aí você vai conseguir produzir, você vai conseguir encontrar uma série de correlações que você não encontraria com dado isolado. E, essencialmente, o que eu diz é o seguinte, cara, toda vez que você... E fake news é muito baseado nisso, né? Muito. No dado isolado, né? O cara vai lá e dá um dado isolado. Um corte de um... Um corte, por exemplo, né? Como a gente está falando aqui da informação rasa, né? Ele te dá um corte e um dado isolado. Esse dado isolado não quer dizer nada. O crescimento da desemprego no país, assim, tá bem, pode ter crescido, mas se foi no último semestre, foi no último ano, comparado com o quê? Com os últimos 5 anos, com os últimos 10? Como é que tá essa progressão, né? Então, isso é um dado muito isolado e gera um viés, né? Porque você está falando de uma coisa que já vem datada, assim, dado de desemprego. Então, você já produz uma expectativa, né? Caraca, tá crescendo, tá subindo, né? E aí, comparado com o quê? E acaba abraçando uma narrativa que, às vezes, não é real, né? E eu acho que, assim, você tem uma questão, até entrando um pouco do contexto de negócios, né? De empresa e tal. Cara, tu tem uma para poder fazer esse tipo de pesquisa, para poder fazer esse tipo de análise mais profunda, cara, nem sempre você vai conseguir de fato, né? Então, tô falando aqui um cenário, cara, ideal. Mas a gente sabe, assim, não é sempre que eu vou, de fato, sempre fazer uma entrevista de profundidade, uma pesquisa com mais profundidade em cima de um dado que eu recebi ali na hora e tal. Cara, muitas vezes eu tenho que ir para campo já com várias hipóteses, já preciso validar essas hipóteses. Eu acho que tudo bem também. Eu acho que é isso. O business, você precisa ter dois caminhos. Assim, eu diria que o ideal é a gente conseguisse criar um caminho onde eu tenho uma squad ali, vamos supor, né? Falando um pouco mais tecnicamente. Eu tenho uma squad que, cara, um grupo de pessoas ali que trabalham em coisas mais longo prazo, e eu tenho outro grupo de pessoas aqui que estão trabalhando no atual, aqui, então, que está rolando. Então, eu estou investindo
de fato, nessas descobertas futuras, em coisas que eu preciso ter mais profundidade, que muitas vezes eu não tenho, sempre eu vou ter tempo, mas eu tenho um outro time aqui que está entregando coisas do dia a dia, que aí sim está sustentando o produto, a empresa, o serviço e tal. Mas, cara, o cenário no dia a dia, galera, realmente é outro, né? Não é tão estruturado, não é tão né? estruturado assim. Mas, sem dúvida nenhuma, é um bom caminho. Eu até queria até puxando esse gancho, né, do dia a dia. Você comentou, né, no começo, lá você era professor, né? Então você tinha o hábito de dar aula, você começou nessa sua carreira, depois você virou um designer de interfaces ali, fazia interfaces. Depois você migrou para a questão de experiência do usuário, UI, UX, né? Que acho que o pessoal também já vai conhecer, né? Que a gente falou no último episódio. Aí eu queria ver, no dia de hoje, né? Como head de design, né? No dia a dia, na parte prática mesmo, né? Quais são os desafios, os principais desafios que você tem, né? Que eu acho que deve ser muitos. Numa empresa de educação, que a gente já falou que é um puta mercado super complexo. E multimarcas. Cara, como que é na prática, no seu dia a dia, né? Como que você faz aí? Cara, eu acho que realmente acho que dá para escolher alguns desafios aqui pra gente comentar, mas realmente são bastantes, assim, né? A gente acho que primeiro de tudo, assim, né? Como pandemia fez a gente crescer bastante o digital. Primeira coisa. Acho que começando daí, assim, a educação como um todo, né? Tudo. Mudou o consumo de conteúdo. Mudou o consumo de conteúdo. Então, a pandemia acelerou bastante. E eu nem sei se não tivesse pandemia, quanto tempo a gente ia demorar para chegar no que a gente chegou hoje, assim. Muito louco isso. Ideia. Então, assim, olhando por esse cenário, aí você olha uma empresa de educação, até, cara, outras indústrias também tiveram essa aceleração. Mas vamos lá em educação. Então, acelerou muito o digital. Então, era um serviço que nem sempre... Eu entrei já na pandemia na empresa, então já estava com esse cenário acontecendo. Mas imagino que deve ter sido uma loucura. Imagina, tu tem uma operação presencial de um business gigante e do nada tu tem que virar chave para o digital. Então, assim, já foi uma mudança muito grande. Aí vem a dificuldade, esse desafio, de fato, de você estruturar, primeiro, pessoas, né? Então, hoje, aí falando no cenário de tecnologia, design, product management, tipo, tá super aquecido. Você tem um déficit de formação de pessoas, né? Então, você tem mais oportunidades e menos pessoas sendo formadas, né? Principalmente, acho que na tua área, que é desenvolvimento, né? Vai ter um déficit muito maior. Sem dúvida. A gente aponta aí para um quase colapso, né? O mercado tem uma demanda de 70 mil desenvolvedores por ano e uma formação de 50. Pois é. Então, o acúmulo disso nos próximos 3 anos aponta para um colapso. Até por isso que isso foi um dos motivos que a gente resolveu se reunir aqui, né, Renan? Porque a gente entendeu que nunca foi tão importante falar de tecnologia. A gente está num momento em que, cara, é importante falar para que as pessoas se conectem com isso, porque o mercado está sorrindo, tem muita oportunidade e ele vai ter muito mais. Então, nunca foi tão importante falar disso, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. Só complementar bem rápido, para você voltar depois na questão dos desafios, é a questão da profissão de tecnologia, né? Hoje em dia tem tecnólogos ou muitos desenvolvedores que eram de outras profissões, que às vezes não fizeram uma graduação, que é o mundo de educação, não fez uma graduação para virar um programador, ou um desenvolvedor, ou um designer, né? Às vezes o cara migrou de área com curso no YouTube, ou na prática mesmo, baixou lá e foi testando. E foi fazendo, e acabou... Não existe uma receita de bolo, uma graduação para isso. Né? E por conta da oportunidade também, pô. A galera tá certa, é isso. Vem pra cá. Tipo, vocês precisam entender esse outro lado, né? Acho que a galera tá conhecendo. Quem não conhece... Tipo, claro, a galera que, sei lá, tava numa área super diferente que esse exemplo, tá conhecendo agora o que de fato... E, cara, depois eu tenho um outro ponto assim que eu queria abordar sobre esse assunto. Depois eu volto nisso. Mas aí o desafio. Cara, o desafio primeiro é esse. Então, assim, você tem design pessoas, também tem isso. Que TI é muito mais, desenvolvimento muito mais. Design também já tem isso, assim, de... Cara, profissional júnior hoje no mercado, existe. Tipo, verdade. Eu tô contratando toda hora, eu tô contratando, olhando pessoas. Cara... Pessoal, adiciona no LinkedIn, hein? Me adiciona no LinkedIn. Tem vagas. Vim aqui pra isso. Hashtag estamos contratando. Estamos contratando. Hiring, né? No LinkedIn. Então, assim, design também tem isso. Então, assim, primeira coisa é formar um time. Então, cara, esse é um desafio muito grande. Então, cara, você precisa ser
né? Trazer pessoas que você confia. Eu já tinha um time muito bom na Edux, então e aí trouxe outras pessoas para completar aí esse time que vai liderar design. E começar a trazer as pessoas, né? Então, assim, num cenário inicial, você já começa por aí. Então, assim, você não começa, tipo, de cara no desafio do negócio. Claro que você começa em todas as linhas andando ao mesmo tempo, né? Então, tu vai ter que... No começo, tu vai ter que ir ali ajustando o pace de uma coisa, da outra você vai acelerar mais, eu vou dar mais atenção aqui porque isso aqui tá pegando fogo, vou ter que dar atenção ali porque aquilo é mais importante. Mas aí a formação do time é muito importante para isso, tipo, para você formar uma área. Até ouvindo, pegando um pouco das palavras do Guilherme, né? Você juntar as pessoas certas no momento certo é determinante, né? Pegar a tua ideia, colocar lá no papel e do papel transformar em alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é conseguir reunir um grupo de pessoas em torno da sua ideia. Pessoas que gerem instrumentação, né? E aí, tô falando de transformar esse negócio num software, numa solução e criar uma experiência. Criar uma experiência. Que é o que muda o jogo, no fim das contas, né? Exato. Eu acho que aí depois disso, assim, cara, tendo um time que você confia, e hoje, cara, meu time é incrível, assim, muito bom, assim, a galera muito boa tecnicamente, comportamentalmente, assim, acho que a galera abraçou bem a causa ali. E educação tem isso também, acho que você une, eu sempre falo, até para pessoas que a gente está conversando para posições, para vagas, assim, sempre falo, cara, assim, no final do dia, a educação ela tem tem o que de entender o impacto que você entrega, sabe? Então, sei lá, no final do dia você repensa, putz, nossa, que dia cansado, nossa, muita coisa para fazer aqui, maior desafio, mas você fala, caraca, eu tô impactando mais de 1 milhão de alunos aqui, tipo, impacto gente pra caramba, assim. Então, você muda a vida de muita gente. De fato, exato. Tem uma questão de propósito muito legal. Questão de propósito, exatamente. Acho que educação, saúde, eu diria que... É porque segurança são não coisas básicas, né? Segurança não é um tema, talvez, privado ou que seja digitalizável, pelo menos no momento. Mas, pô, educação e saúde são coisas que geram um impacto positivo muito legal, né, cara? Sociedade, cara. Pô, você tá falando social, contextos de algumas marcas que a gente tem. E muitas vezes a pessoa na família, tu pega ali, faz entrevista, faz pesquisa. Primeira pessoa na família a se formar na graduação. Isso é muito legal. Tipo assim, então você tá projetando, aí voltando à experiência, desafios, assim. Você tá projetando para esse cara. Tipo, você tá falando que você tá criando o produto para um cara que é o primeiro na família a se formar no ensino superior. Aí você fala, caraca, legal. Tipo, legal, tô entregando um negócio bacana aqui, tô pensando nesse contexto como um todo, e eu tô entregando produto para esse tipo de pessoa também. Acho que você tem vários extremos aqui também, tem um grupo de pessoas diferentes. Mas é muito legal, assim. Então, acho que o desafio no final, né, de criação e tal, acho que com a educação tem um negócio... Tá muito relacionado com conseguir gente, né? Conseguir pessoas que consigam contribuir com senioridade ali, com o teu time, etc. E eu queria entender com você o seguinte, eu acho que tem um ponto que, olhando até para a tua experiência, né? Você começou lá dando aula no Senac, muito focado em ferramenta, migrou para o mercado de consultoria, do mercado de consultoria começou a trabalhar com soluções voltadas para a experiência. Eu vejo me parece assim uma construção de uma curva de maturidade, né? Eu queria que você falasse um pouco de como que você enxerga essa curva de maturidade do profissional designer, né? Daquele ponto inicial, vamos estabelecer assim, do web designer para o designer de experiência. Como é que você entende que é essa curva de experiência do profissional e como é que é o mercado em relação a esse profissional? Como é que você encaixa essas duas coisas e como é que você vê a evolução dessas duas coisas? Cara, muito bom. Primeiro que eu acho que a design em si, ele evoluiu muito a profissão. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Cara, comecei... Aí, pelo menos aqui falando de Brasil, né? Talvez. Eu não vou extrapolar para fora, porque acho que lá fora já andou num pace diferente que eu não acompanhava na época. E eu vou falar do meu cenário aqui, o que eu vivi e como é que eu vejo isso. Existia um web designer na época, e designer gráfico. Então, na época ali que eu comecei, era mais isso. Era web designer
que fazia código também, fazia HTML, CSS. E você tinha o designer gráfico, trabalhava para impressos e tudo mais. Publicidade, né? Acho que você tinha uma galera ali também de direção de arte e tudo mais. Hoje em dia você tem um monte de práticas aqui dentro de design. Quando a gente fala da formação de um time de design, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. O que foi quebrado nisso aqui tudo, né? Então você foi evoluindo, você foi tendo o UX designer. O UX designer era a pessoa que pensava na experiência, mas ela não pensava no UI, né? Na cor, como que é... Na conversa visual e tal, exatamente. Aí você tem o UX e o UI. Aí, em algum momento, e aí eu também não vou saber em quando que isso surge, mas você tem research, que aí, claro, você veio de pesquisadores. Tipo, você tem o UX, ele também já tinha esse pé ali de entender o comportamento e tal. Então, você vem a questão da pesquisa. Aí, dentro de design, aí você olha que foi quebrando bastante coisa, né? Então, você tem... Hoje, né? Você chegou do momento lá atrás, que você tinha, basicamente, o design gráfico e web design e direção de arte. Hoje, você tem o UX Research, você tem o Service Designer, que olha para serviço, que isso é bem mais novo. Você tem o Business Design, você tem o UX Design, você tem o Product Designer, você tem o UI Designer lá na ponta mais operacional, você tem o UX Writing hoje, né, de escrita, que tipo veio de uma coisa única que tinha lá atrás. Então Tipo a gente está falando de toda uma construção de camadas de experiência, né, cara? Ou seja, essa coisa ficou muito mais, além de diversificada, né? fragmentada, mas eu diria que é mais especializada, né, de certa forma, né? Total. É aquele cara que olha para conversa visual, olha para experiência de uso, para conversa visual, para como que esse negócio se posiciona como serviço, para como que isso produz a experiência, no fim das contas, né? O cara que só vai pesquisar, né? O cara que só vai pesquisar e entender se o público é aquele público que, puta, é o primeiro cara que está se formando, né, na família, quanto de valor o cara, inclusive, enxerga no produto que você está entregando, né? Então tem uma série de aspectos nessa história, né? O que gera uma complexidade gigantesca, principalmente para o mercado que, como o seu hoje, que já é complexo pra caramba, né? Pois é, e assim, aí eu acho que nesse cenário a gente evoluiu bem. Assim, eu diria que Brasil... Assim, e, cara, assim, claro, tô falando aqui uma pessoa que tem 12 anos de experiência, tem gente que hoje o mercado é muito mais, né? Tem uma galera mais antiga aí que já sabe de, né, mais coisas, assim, de como que era mais antigamente. É, 12 né? anos, né? Me incomodou. Assim, Não, o cara parece que tem mais, não parece? Não, Hoje tá com a cara Que ralada. isso, né? eu Tá ia com a cara chutar que ele tinha ralada. 20 igual a mim. Não, cara. Novo era só naquela época lá, era tá? naquela Aqui. Não Passou, o tempo Agora passou. Eu tô com a cabeça Não lá sei ainda. se o espelho te informou, mas passou. Ele passou num buraco de minhoca, hein? Tipo, um ano parece que passou 5. Ô, louco, velho. Tá brincando. Então, assim, eu acho que pô, tu teve uma maturidade muito legal, assim, de profissão, de amadurecimento. Eu acho que o mercado, assim, eu diria que hoje, minha visão, tá, assim, pessoal total e sem... Inclusive, eu não sou muito engajado na comunidade, assim, eu não posto muito, eu não interajo muito com a comunidade em si de UX. Tem temas que a galera começa a debater, mas eu não... Acabo não tendo tempo para entrar muito a fundo. Mas, assim, eu diria que hoje, cara, a gente tem uma maturidade boa de mercado também, tá? No sentido de ter as posições... Aí eu vou chegar lá. Ter as posições quebradas também. Então, fatiadas. Definidas. Né? Então, você tem em algumas empresas a posição do Service Design. Você tem a posição do UX Research, a do UI Design. A do PD, que hoje em dia é mais comum, né? Do Product Designer. Do Writer. Então você tem essas posições do mercado. O mercado não busca isso, mas é claro, eu acho que a galera que veio mais antigo, que hoje assume cargo de liderança, é que forma time, é que desenha modelo de time, é que vai contratar. Né? Então acho que assim, também tem essa questão de, tipo, a gente foi alcançando a maturidade. Hoje os líderes de design são pessoas que já viveram bastante coisa, sabe que eu não posso ter um time só de
product designers como um todo. Eu não posso ter essa só web diversificação toda. Porque no preciso. final você precisa entender a conversa de experiência, precisa ter a conversa de design, de uso. Isso. É tudo no ecossistema, né? É, todo o ecossistema que tem todo isso. E as escolas foram evoluindo também, dando curso, né? Aqui, né? Dando formação para todas essas skills aí novas que foram criando, né? Então, eu vou dar um exemplo, cara. O service designer hoje, ele é muito importante que ele olha o serviço como um todo, todos os pilares do serviço. Mas não é um cara que hoje uma empresa vai contratar, uma empresa menor, para contratar um service designer. Às vezes não vai contratar esse cara. Ele vai contratar o designer que faz todo, né? E aí é uma oportunidade para esse cara se desenvolver e tudo mais. Mas, enfim, no geral, eu acho que a profissão evoluiu bem, tem uma maturidade boa hoje, tem uma comunidade gigante ali, eu acompanho algumas coisas, não entro muito a fundo, mas é uma comunidade que tem engajado pra caramba, se ajuda bastante, e também é bem aquecido, né? Então, assim, acho que surge esse interesse em pessoas de outras áreas. Inclusive, um paralelo aqui, um parênteses. Cara, consultoria, eu trabalhei com uma pessoa que ela era nutricionista. E aí, quando chegou e ela era júnior, e quando ela entrou na empresa, a gente falou, caraca, tava com um desafio gigante na empresa ali, no cliente. Putz, a pessoa tem pouca experiência, nutricionista, veio agora para a área de UX e tal. Falei, cara, assim, putz, tô com medo. Aí quando você vai ver, tipo, cara, voando, assim, a pessoa, tipo, desenvolveu super bem. Por quê? Porque, cara, hoje a gente tem conteúdo, aí voltando lá, conteúdo é tudo, cara. Então, assim, de verdade, você aprende qualquer coisa no YouTube, hoje em dia. Você quer aprender mais sobre services? Você tem conteúdo bom. Tem. Em várias línguas. E, tipo, gringo tem muito mais, até que Brasil e tal. Quer aprender mais sobre UX Writing? Cara, você tem conteúdo. Então, assim, a pessoa que quer realmente mudar e entrar, né, na área, acho que até também um recado, assim, quer conhecer um pouco mais sobre o que é design, o que é todos esses pilares que a gente explicou aqui, cara, assim, começa lá no conteúdo gratuito, vai entendendo e se aprofunda de verdade, né? Porque hoje em dia massificou, assim, acho que todas essas vertentes que eu comentei aqui. Então, assim, maturidade acompanhou, inclusive isso, né? Então, assim, acho que a gente não pode olhar a maturidade no sentido, pô, só tem vaga, ou só tem profissionais, né? Cada vez mais profissionais sendo formados e tudo mais. Cara, não, você tem todos os pilares. Não é quantitativo, né? Tem uma questão qualitativa ali, tá? Até a diversificação da cadeira mostra a maturidade que ela assumiu. Daí, a gente estava falando antes, eu acho que vale a pena a gente puxar esse assunto agora, né? Eu sempre gosto de entender assim, quanto uma posição muda o jogo, né? Quanto aquele atacante vai mudar, de fato, O resultado. E aí, assim, vamos comparando aqui, né? E aí vamos falar de nomes, vou falar por minha conta, tá? E aí você só usa o seu conhecimento para comparar. Cara, o SX lá do Santander, anunciando nos intervalos da Globo. E aí, estamos falando de Pix, né? Pix saiu, Santander lança um anúncio no intervalo do Faustão, no intervalo do... Massa. Não, o Faustão tá na Band, né? Tá na Band agora, mas no intervalo do Jornal Nacional, que é o horário nobre, etc. E você tem o Nubank lançando o Pix no mesmo momento, obviamente, né? Puta, 0 de anúncio, totalmente orgânico. O quanto você acha que isso é design? Como é que você posiciona isso? É um bom ponto, assim. Eu acho que tem algumas camadas aqui de complexidade, talvez, dessa ativação que a gente vê, né? Eu acho que, assim, voltando lá no início, quem é o Nubank e quem é o Santander. Então, assim, cara, Santander é um banco tradicional e tudo mais, tem o seu público, né? O público talvez que tenha um envolvimento com o banco de uma outra forma. Não sei, tá? Não conheço. Mas aí você vê o Nubank, quando ele vem assim, não como o produto, o aplicativo, não como o site bonitinho e tudo mais. Cara, você vem com um serviço, então a base tipo, já vem transformada. Assim, a gente está até falando um pouco em bastidores ali, então assim, ele já vem com essa base do serviço, abordagem, em si, abordagem de banco diferente. Então assim,
Tu já engajou, acho que talvez essas pessoas, um grupo de pessoas que são early adopters, né? Então, das coisas. Então, você já tem se talvez, eu posso estar muito errado, de verdade, mas assim, percepção de fora, talvez até de usuário. Se você tem uma fatia de early adopter no Santander, no Nubank você tem X vezes mais. Não, sem dúvida Certeza. nenhuma. Sem dúvida É nenhuma. muito diferente. Né? E veio para atingir um público que, às vezes, desbancarizado. É. Aquele cara ou o público mais jovem que Já... tá acessando o mercado agora, que quer alguma coisa fácil, com uma linguagem fácil, ou com uma linguagem que, de fato, conversa com ele. E no fim das contas, pelo que você está falando, tem uma questão também de posicionamento. Que o posicionamento já compra uma boa fatia, de certa forma. Né? Pois é, então, eu acho que assim, quando o Nubank vem, ele veio para transformar o serviço bancário, né? Então, cara, ele rompe a barreira do serviço. Então, ele está numa etapa ainda mais abaixo ainda do que é o Pix. O Pix é um produto, qualquer coisa, se ele fosse lançar, ele ia lançar... É uma feature, né? É uma funcionalidade. Então assim, ele vai lançar muito boa, vai lançar melhor do que os outros lugares e tal. Porque tem um time muito bom e tal, o time, né, tem bases muito sólidas ali de experiência e tudo mais. E eu acho que é isso, assim, na minha visão, nesse comparativo, a gente tem uma questão de uma empresa que nasce com foco na experiência, né? Então ela nasce com esse foco. Então, ela vem criar, vem inovar num produto totalmente tradicional com uma forma muito, muito inovadora. Né? Então, de desbancarizado, de dar acesso a crédito e tudo mais. Então, ela tem que se manter nisso. Né? Então, a empresa tem que se manter nesse contexto o tempo inteiro. Assim. Cara, eu não posso virar um banco... Eu fico pensando um pouco na cabeça de quem talvez está desenvolvendo lá, né, na ponta. Eu não posso virar um banco tradicional. Então, eu sempre tenho que estar pensando... O desafio está sempre além. O desafio está sempre além. Então, eu tenho que estar com essa né, à frente ali. Até esse comparativo, né? Eu posso até falar que eu já fui cliente dos dois, né? Não é criticando nenhum, nem elogiando um outro. Mas na questão do Pix era muito engraçado, porque um tinha propaganda, né? Igual você comentou, o outro não tinha. Só que quando você vai dentro do aplicativo... Quando você queria cadastrar, ela tinha um anúncio, né, dentro do aplicativo, você clicava, em um era só você dar um avançar, que está cadastrado. No outro você tinha que preencher mais um puta formulário enorme. E eu acho que isso complementa o que você fala, né, que é um serviço, né? Então você só está querendo contratar uma feature, mas na verdade por trás tem uma série de outras coisas que dá suporte para que aquilo seja fácil de usar, para que aquilo seja intuitivo e tem todas aquelas camadas de design mesmo, né? Seja fácil de entender quando você vai ler, que é UX e Writing, que ele vai ter que pensar nisso. Que o botão tá aqui nesse canto, que é pro cara dar na subconsciente dele, que é para avançar. Então, tem um cara pensando nisso, né? Então, eu acho que é o que você falou. Eu gostei muito, né? Essa sua comparação de que não é o aplicativo que é inovador, né? Na verdade, é o serviço como um todo bancário que tem, que é inovador e que o aplicativo é só uma das coisas. Isso mostra o quanto a cadeira de design, né? Designer, ou melhor, o quanto a diversificação da cadeira de design era importante. Porque você olhar para o service design é tão importante quanto olhar para o UI, para o UX, porque tudo isso está conectado, né? Porque a forma como você se posiciona, como você dialoga, como você cria ali a voz que vai interagir com o teu cliente, com o teu time de vendas, né? Com o teu time de vendas, como você engaja, como você conversa, como você reúne pessoas em torno da tua ideia, né? Tudo isso. Né? E aí eu vou dar um exemplo. Esse exemplo é isso, assim, para mim cara, eles vieram para mudar o serviço bancário. Primeiro, aí eles de uma forma conseguem desdobrar isso sempre, né? Então, cara, eu acho que tem hoje, né, serviços, produtos de, sei lá, seguro. Acho que tem seguro se eu não me engano. No Nubank? Tem. Só que é terceiro que faz, mas é dentro do aplicativo como se fosse deles. Isso que eu acho legal também. Então, qualquer coisa que eles forem lançar, eu tenho certeza que eles vão pensar... A questão experiência é muito importante, porque ela é core. Aí eu acho que o que diferencia é isso, assim, tá dentro do negócio. Então, a cabeça, né, a mentalidade de quem trabalha naquela empresa sempre vai... eu não vou pensar... Eu vou dar um exemplo, tá? Então, assim, eu não sei, bancão, né? Os bancões, bancos mais tradicionais.
Cara, às vezes você faz um black hat, talvez, numa funcionalidade para poder beneficiar o banco. Eu não tô falando, não tô acusando nem nada, mas assim, tipo, às vezes acontece, cara. Tipo, você pode ver às vezes uma área mais com interesse diferente, vai, tipo, não, cara, precisa pensar na experiência do seu usuário. Tipo, talvez às vezes a gente fica falando tanto de precisa pensar na experiência do usuário, que às vezes acho que, tipo, virou um jargão. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida Tipo, nenhuma. não, vamos pensar na experiência do usuário. Todo mundo sabe que tem que pensar, mas assim, realmente quem E tá na prática, pensando? é. Quem que tá pensando verdade, de verdade? Tipo, são poucos, É, né? eu acho que isso é bem complexo, né? Porque às vezes você chama... Ah, tem um gerente de design aqui, né? Pô, na empresa, contratei o gerente de design agora, porra, agora o cliente tá Agora dentro tá de resolvido, casa. tá resolvido. É o cliente Eu mostro dentro pro de mercado casa. que eu tenho essa posição e agora vou mudar. É, agora ferrou. Nossa, me dá você ideias, me dá insights. É isso aí. Traga-me insights. Traga, Os é, criativos. rápido. Criativos. Eu quero amanhã estar faturando 2 vezes mais. Isso é aí. complicado, né? Exato. É. Não, ideia... porque, e de né, fato, então, assim, tem uma coisa de. É cultura, eu acho que é cultural o negócio, né? É cultural, tá no modelo de negócio, acho que tá na empatia, como as pessoas constroem o produto, né? Olhando para quem tá usando. Puta, quem tá usando. Pega o exemplo da minha filha, né? Ela tem uma expectativa de uso de muita simplicidade, ter as coisas na hora e tal. Cara, se você não entregar isso para ela, ela não vai ser seu cliente. Exato. Aí imagina a sua filha daqui, não sei quantos ela tem. 16. 16. Daqui a pouco começa a trabalhar, começa, né? Qual que é o banco que ela vai escolher? Sem dúvida, aquele que dialoga melhor com ela, conveniência, etc. Todos esses aspectos que na verdade, é perspectiva de conveniência dela, né? Dessa geração. Dessa geração, Que é diferente da nossa, né? Enfim, da minha, da Da sua, dele, da sua, da é Mini bem Crack, diferente, né? Bom, gente, fazendo aqui as considerações finais, eu acho que foi um episódio maravilhoso. Eu queria que você, Tom, contasse para aquele cara que está lá do outro lado daquela lente, está começando nesse mercado, como é que você, e aí você esse cara que traz toda essa carga histórica de atitude, todo esse posicionamento de enfrentar um novo, cara, uma trajetória de sucesso muito legal de ter começado dando aula no Senac, não que seja ruim, mas começar dando aula no Senac e agora como head de uma empresa tão grande como a Edux. Cara, como é que você... Que dica você daria para aquele cara que está começando agora, que está entrando nesse mercado e o que você acha que muda o jogo para ele? Cara, eu acho que você falou aí talvez até um pouco do que eu fiz, assim, que eu acho que é a questão da atitude, né? Então, assim, cara, tá começando agora um profissional júnior. Vai aprender tudo, assim. E sem brincadeira, acho que a galera fala assim, tu não precisa saber tudo. Não... Eu acho que você precisa saber o tudo. Tudo pra você significa o quê, né? Então, assim... Um pouco de tudo. Um pouco de tudo. E eu acho que é realmente isso. Você não... na minha visão, tá? E é Não, isso até pra você se identificar também, né, cara? Porque é tão diversificado que você precisa se encontrar nisso, né? Exatamente. Você precisa conhecer um pouco de tudo. Você precisa saber um pouco de tudo para saber, de fato. Pô, eu quero ser um especialista aqui em UX. Ok, então você conheceu o todo ali, agora eu vou ser um especialista. Acho que assim, a questão de experimentar, de tipo, se posicionar bem, assim, acho que você precisa sempre... cara, tem uma oportunidade, abraça. Tipo, isso na minha vida foi muito crucial. Acho que eu hoje... Atitude. Tipo, né, cheguei onde eu estou, que, cara, não considero que acho que ainda é onde eu tenho que estar. Eu sempre tenho isso, tipo, eu não posso ficar confortável... Dá o próximo passo, né? Não posso ficar confortável sempre onde eu tô, porque sempre existe um próximo passo. Então, assim, se eu tivesse confortável lá quando eu recebia o e-mail da API Info lá com a vaga do Senac, cara... Tava lá até hoje. Eu tava lá em casa, né? Ou tava no Senac lá, trabalhando, dando conta, né? Mas assim... E aí eu fui sempre querendo um próximo passo e agradecer pelo que você tem ali. Pô, que legal que eu cheguei até aqui e tal. Curtir o momento ali e tal. Mas assim, você sempre tem um próximo passo. E aí isso só depende muito da atitude. Acho que, cara, você é uma pessoa... Cara, princípios de convivências ali, né? Então... Mas acho que a questão da atitude marca muito, cara. Assim, eu vejo que... E aí até refletindo aqui, me refleti bastante em coisas que eu acabo pensando, né, na minha carreira como um todo.
Acho que a atitude de ir fazer sem ter medo e meter as caras, sabe? Tipo, eu não contei muito uma questão, né, de vida pessoal, de onde eu vim, né? Experiências, né? Cara, mas assim, eu vim da periferia, extremo sul de São Paulo, tipo, extremo sul de São Paulo, periferia. Eu não tinha... Parelheiros? Não, chama Jardim Capela. Bom, mas tem muita gente que já passou por essa cadeira aí falando que a origem muda o jogo, porque o senso de necessidade traz toda uma gana que você puta, não quer dizer que um cara que nasceu em outro lugar tenha... Total, Não é sobre isso, mas... contexto de vida. Essa necessidade muda muita coisa. Porque, tipo, a real é que naquele contexto ali, cara, eu não tinha essa referência, né? Então, assim, eu fui atrás dessa referência, eu tinha minha família, cara, né? Acho que abraçou muito base. Mas, assim, eu não podia dar errado. Acho que teve essa questão também, sabe? Então, assim, eu não podia dar errado. Não tinha essa opção na mesa. Eu não tinha essa opção na mesa, cara. Eu tinha que dar certo. Acho que teve, tipo assim, beleza. Acho que teve a questão de vivência, a parte profissional e as experiências que eu fui recebendo, as oportunidades que foram se abrindo para mim. E eu fui abraçando todas, né? Então, mas assim, eu também corri atrás. Então, eu fui, estudei e tal. Porque eu vi que aquele cenário ali não era o que eu queria. Tipo, eu não queria crescer naquele contexto ali. Não queria criar uma família que fosse naquele contexto. Então, eu fui pro melhor. E eu acredito de coração que, cara, tecnologia é um cenário que pode mudar a vida de muita gente. Então, assim, eu diria que, cara, você paga bem, você trabalha, né? Tipo, tem a possibilidade de trabalhar na sua casa. Porra, cara, tu quer melhor que isso, assim, né? Tipo, então, assim, eu acho que acho que a galera que tá olhando aí, tá ouvindo aqui o podcast, que tá em dúvida em para onde seguir, até a galera mais nova, cara, tecnologia é um berço, tipo, para você, cara, se aprofunda em qualquer área. Em qualquer área. Tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. Então, assim, eu acho que, resumindo ali a pergunta, cara, eu diria que a atitude, e aí, relacionado com essa questão, tipo, eu não posso dar errado, e aí acho que isso... E acho que é isso que pode mudar. Que motiva, galera. Renan, tuas considerações finais, por favor. Cara, a gente esqueceu de um ponto, né, Zé? Recados da paróquia, pô. Sim, eu ia falar disso por último. A gente mandou no início, tá. não dá agora. Não, acho que, cara, foi um puta papo aqui, aprendi demais aqui com vocês, como sempre, né? Com o Zé, com o nosso convidado, sensacional. Acho que só tem que agradecer e por topar esse desafio com a gente de conversar aqui sobre esse assunto que é tão legal, tá tão em alta e tanto... precisa ser divulgado, né, pra gente conseguir atingir mais pessoas e gerar mais impacto e trazer a gente pro nosso mundo, que é um mundo legal, que é um mundo que é, de certa forma, próspero, que você consegue gerar impacto no próximo, né? Isso eu acho que é fantástico, né? Então, acho que é isso. Agradecer, Tom, por estar aqui com a gente e topar esse papo, né? Tamo junto. E tomar uma com nós aqui, né? Que isso, cara, melhor foi faixa. bom demais. Tom, fala pra nós como que o pessoal te encontra nas redes sociais, cara. Boa. Como é que você consegue ajudar essa galera que tá começando agora? Cara, assim, acho que o LinkedIn, todo mundo pode procurar lá por Tom Rodrigues, vai me encontrar uma foto preto e branco até o momento. Vou tentar deixar preto e branco pra cima. Tom Rodrigues, você vai me achar no LinkedIn e Instagram. Eu só uso essas duas redes sociais hoje. Mesmo assim. Tom Rodrigues? E aí no Instagram é o Tom Rodrigues, com M. O Tom Rodrigues, pode me seguir lá. E é isso. Boa. Renan, recadinhos da paróquia pra gente finalizar aqui. Pô, cara, agradecer o nosso amigo aqui, é o Igor, como sempre, né? A gente confundindo aqui os nomes, né? Cada vez Igor é um aqui. Vitor com o Gabriel. Pô, cara aqui dando todo o suporte pra gente, trocando as câmeras. Mito, monstro sagrado, sempre com a gente. Tamo junto. Agradecer o Estúdio Podcast no Bar, dando essa infraestrutura aqui pra qualquer pessoa que quiser. Se você tiver uma ideia de algum podcast para você trocar algum assunto de ideias com pessoas. Colocar suas ideias na podosfera. Porra, sensacional. Você conseguir ter o seu conteúdo e colocar isso para as pessoas terem acesso. Contato pessoal aqui do Estúdio Podcast no Bar, sensacional. A gente tá aqui também no Che Café. Esse ambiente legal aqui, um pub com mais de 30 bicos de chopp pra gente poder tomar uma cervejinha aqui enquanto grava ou enquanto conversa com as pessoas. Acho que é isso, né? E Lindo segue demais. a gente no Instagram, Produto Piloto,
@Produto Piloto. No LinkedIn também, Produto Piloto. Em breve no TikTok também, viu? Em breve, mas acho que quando vocês forem ver esse vídeo, já vai estar lá no TikTok. Então segue a gente no TikTok também, viu? Isso aí. Lindo, é isso aí. Obrigado, Tom. Obrigado pela presença aqui. Um aprendizado gigantesco. Galera, dá feedback pra gente. Conta pra gente quais são os assuntos que vocês gostariam que a gente trouxesse pra cá. Nosso foco aqui é levar pra vocês cada vez mais conteúdo interessante para quem quer acessar a área de tecnologia, para quem quer entrar nesse mercado de produto digital. Obrigado, gente. Até o próximo Produto Piloto. Au! Valeu. Uau! Obrigado. Valeu!